Entramos aqui em live. Boa noite, boa tarde para todos vocês que chegam aqui nessa live do Raízes de Fátima, que hoje tem aqui uma convidada, gente, para lá de especial, Carla Barbosa Rocha. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. Boa noite. Gente, hoje é um dia especial, hoje é um dia de parabéns, né, Carla? Hoje, gente, é o dia 5 de março, que é o dia em que a nossa pequenina pastorinha de Fátima, quem é Nossa Senhora, apareceu. Que foi o dia que ela nasce em Aljustrel. Exatamente. Uma o dia menina em que comemoramos 111 anos do dom da sua vida. 111 anos que tivemos a sorte de ela vir a este mundo para nos trazer a mensagem que trouxe. É verdade. E, gente, para quem está chegando agora, né? Eu sou a fundadora do Raízes de Fátima e a Carla acaba de lançar um livro exatamente sobre o tema da Jacinta, chamado A Viagem de Jacinta Marta, que eu muito orgulhosamente mostro a vocês. Tcharam! Esse livro que foi lançado agora recentemente, a Carla é autora do livro e tem dedicado os últimos anos da sua vida a estudar realmente a vida da Jacinta. E as pessoas estão entrando ainda, mas acho que a gente já pode começar, né, Carla? Sim. A falar mais da Jacinta. Carla, conta aqui pra gente a questão da data do nascimento da Jacinta, que muita gente ainda faz confusão. Qual é o dia que a nossa querida pastorinha nasceu? O dia certo é o dia 5 de março. Mas o que aconteceu dela ser registada num outro dia, não foi só a Jacinta que aconteceu. Acontecia a variadíssimas pessoas e pelo país todo. E isto porquê? Porque havia uma norma, tanto uma norma civil como eclesial, uma norma da Igreja, que as crianças teriam que ser registadas e batizadas no prazo de 8 dias. Só que muitas vezes esse prazo de 8 dias não dava jeito aos pais, ou porque tinham algum trabalho para fazer, ou porque por várias condicionantes da vida. E aqui, nesta situação da Jacinta, foi muito mais a vontade do Timarto, do pai da Jacinta, de ter um filho ou uma filha que fosse batizado no dia de São José. E a Jacinta era por uns dias que não tinham essa oportunidade, porque se este prazo não fosse cumprido, teriam que pagar uma multa, tanto no registro civil como na igreja. E nem todas as famílias tinham dinheiro para isso. Não era fácil também, não é assim? Mas também é daquelas coisas que é assim, até a própria Amália Rodrigues, que levou o nome de Portugal pelo mundo fora, dizia que não sabia a data certa do seu nascimento, que tinha nascido no tempo das cerejas, que vai de maio a julho, é muito mais grave. Aqui são uns dias, não é? Por isso não é uma coisa do outro mundo. Durante variadíssimos anos, se falou sempre no dia 11 de março, passa-se a falar no dia 5 de março, depois da mãe da Jacinta, a tia Olímpia, ter ido responder a um inquérito para fazer parte do processo de beatificação da Jacinta, por fazer parte do processo canónico para as suas virtudes heroicas e que depois, posteriormente, vai dar na sua beatificação. E a tia Olímpia confessa esta situação, porque se isto é um processo canónico, se é um processo que vai para fora, se é um processo das virtudes heroicas e da santidade da sua filha, tem que ter a data correta. Ou seja, durante muitos anos acreditou-se realmente na data em que ela foi registrada, digamos assim, não é? Exatamente, sim. Mas hoje em dia essa data pode-se confirmar, que eu não estou aqui a pôr a história à minha vontade. Quem for visitar o túmulo da Jacinta, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima, na pedra do túmulo está a inscrição 5 de março de 1910. Ok. Bom, gente, começando pelo começo, não é para não deixar dúvidas aqui para vocês. E a nossa pequenina Jacinta, ela é uma criança muito especial, e eu quero entrar aqui nessa conversa com a Carla, até para quem aqui não conhece tanto da Jacinta. A Jacinta é uma menina muito especial, né, Carla? Que ela realmente é um dom para os outros, ela entrega-se a todos nós de uma forma tão
tão bonita e de todo o seu coração, não é, Carla? Sim, mas ela não foi sempre assim, e eu gosto de ressalvar isso porque acaba por nos dar esperança a nós também, de um dia alcançarmos um patamar diferente daquele que temos. A própria irmã Lúcia dizia que a Jacinta não era das suas melhores companhias, não era aquela companhia que ela preferia, que ela queria para ir com ela, com as ovelhas. Porque, segundo a irmã Lúcia, ela tinha mau feitio e, inclusive, tinha o defeitozinho de agarrada. E como esta criança, que a própria irmã Lúcia define como tendo o defeitozinho de agarrada, como é que depois se entrega desta forma e por todos nós? Porque era a grande luta e a grande batalha da Jacinta era oferecer sacrifícios e rezar por todos os pecadores, pela conversão dos pecadores. Até tem algumas passagens, né, Carla, que ela não, a gente nota que ela não quer ir para o céu sozinha, ela quer que todos nós, ela quer a oportunidade de que todos possam ir para o céu. E, gente, tem uma coisa que a Carla fala sempre, e que eu aprendi muito com ela, que ela está sempre falando, que os pastorinhos não são santos porque viram a Nossa Senhora. Conta mais, Exatamente. Carla. Porque, assim, nós temos mais casos de aparições que estão aprovadas pela Igreja e que são dignas de crédito, como as aparições de La Salette, em que os videntes não são santos. Por isso, o Francisco e a Jacinta não são santos porque viram Nossa Senhora. Eles são santos exatamente pelo seu exemplo de vida e pela sua entrega a Jesus. Só por isso. Não tem... Por acaso, viram Nossa Senhora para terem mudado de forma de viver e da sua entrega, mas não é o ponto fundamental para eles atingirem a santidade o facto de eles terem visto Nossa Senhora. Exato. E eu sempre gostei muito da Carla falar isso, porque essa esperança que eles Exatamente. passam, não é? Que nós podemos ter esperança. Que eles viveram, não é simplesmente com a vida, com a transformação que houve na vida deles, e os três de forma tão diferente, nos dá essa esperança. E eu queria aqui, então, Carla, partilhar uma foto aqui com vocês, que a Carla gosta muito também aqui da nossa querida Jacinta. Esta terá sido a última fotografia que a Jacinta tirou e que terá sido tirada aqui em Lisboa. Isto sabemos porquê? Porque tanto este vestido como este terço que ela tem nas mãos são pertença das irmãs que estão no mosteiro, que foi na altura um orfanato e que agora é o mosteiro das Irmãs Clarissas aqui em Lisboa. Tanto este terço como o vestido estão lá. E além disso vemos os olhos encovados da Jacinta, os olhos de doença, os olhos de sofrimento, mas ao mesmo tempo vemos uns olhos que parece que nos focam e que nos interpelam e que nos dizem, olha, estás a ver, eu estou aqui, eu sofri por ti, eu orei por ti. O que é que te pediram? Só para rezares o terço todos os dias. E é exatamente por isso que eu gosto desta fotografia, precisamente pelo olhar que nos fixa e que nos diz alguma coisa. Ô, Carla, quando a Jacinta vai para Lisboa, ela já está doente há muito tempo, né? Porque eu acredito que talvez algumas pessoas não saibam aqui. Ela fica doente na mesma altura que o Francisco, perto do Natal de 1918. E morre em fevereiro de 1920. Por isso ela está pelo menos 2 anos e 2 meses doente. Mas ela realmente passa por muita coisa. E quem olha depois quiser ter acesso ao livro, nós vamos deixar aqui o link para vocês também. E vou partilhar aqui, queria partilhar com vocês também uma outra imagem, que essa eu acredito que seja muito conhecida de todos vocês, que é a imagem mais conhecida e mais famosa, digamos assim, dos 3 pastorinhos. E a Jacinta, claramente, é a mais, como nós dizemos aqui em Portugal, a mais pequenina de todos. E dizem, faz muito sentido, que as crianças foram aqui colocadas em pose. Essa foto foi tirada na Aljustrel, né, Carla? Que é outra coisa que eu também gosto de ressalvar, principalmente quando estou a falar para crianças da catequese ou para algum grupo de jovens. Porque hoje em dia as tecnologias que nós temos permitem que
Às vezes, nós ainda não fizemos a pose que queremos para a fotografia e já está tirada. Porque basta um toquezinho no ecrã e a fotografia fica tirada. Ora, aqui não acontecia isso em 1917, nem em alguns anos a seguir, nem em 1920, nem... Eles ficavam quase 1 hora naquela posição para tirar a fotografia. Por isso, muitas pessoas dizem, a Jacinta está sempre com uma cara. Se calhar até nós. Não é? E por acaso ontem numa conversa que eu e a Eliana tivemos com um grupo de pessoas, alguém dizia com muita razão, peguem numa criança de 5 anos hoje em dia e digam, vamos tirar uma fotografia, mas tens que ficar parada, e também fazem essa cara, e para ficar parada 1 minuto ou nem isso. Porque é muito tempo. Verdade, verdade. Ainda mais para crianças como eles, não é? Que tinham uma vida rural, uma vida no campo. E aqui Exatamente. Só esclarecendo nessa imagem, essa imagem foi retirada num muro de pedra da casa da Jacinta e do Francisco, em Aljustrel. E depois temos, não então... é só. E depois, desculpa estar a interromper-te, mas são 3 crianças de uma aldeia, como se costuma dizer em Portugal, onde o Judas perdeu as botas, onde nesta altura não se passava absolutamente nada. E que de repente, e isto é importante para... Não estou a dizer, até porque Fátima não é dogma de fé, nós não temos que acreditar, mas... Há muita gente que não acredita e eu costumo dar este exemplo. Ainda não tinha sido o milagre do sol, no dia 13 de outubro, ainda não havia tal prova que Nossa Senhora lhes diz, vou fazer o milagre para que todos acreditem. E estão 70 mil pessoas naquela aldeia. Fato. Não é? Começam a aparecer 1.000, 2.000, 5.000... Gente vinda de todo lado, basta lermos, há um livro com alguns testemunhos de pessoas que estiveram no Milagre do Sol e quase todos dizem que vinham carros de norte e de sul, gente a pé de aldeias e de sítios todas as classes sociais, né? Exatamente, as peregrinações a pé a Fátima começaram antes do Milagre do Sol. No dia do Milagre do Sol há grupos de peregrinos a pé. E são 3 crianças que estão habituadas a que não se passa nada. Aliás, nós vemos nas memórias da irmã Lúcia que a irmã diz que se o Francisco e mesmo os pais dele dizem que se ele tivesse crescido, seriam não terrá-las. Porque são crianças que não têm mesmo com que se ralar. E de repente são o centro das atenções do país. E o centro das atenções das pessoas que não têm respeito por nada, que calcam os cultivos da família, que é... terras de onde eles tiram a sobrevivência e que se vêem no meio de uma situação que eles não pediram. Não é? O Francisco e a Jacinta têm uns pais que acreditam neles. A Lúcia tem uma mãe que constantemente a obriga a ir à casa do prior dizer que mentiu. Ela quer que ela diga que mentiu. Ela nunca diz, porque não é essa a verdade, mas uma mãe que a pressiona todos os dias a que diga, eu menti. E esse dilema da Lúcia fica muito claro nas memórias, né, no que ela conta, porque para fazer a vontade da mãe ela tinha mesmo que mentir, não é? E a mãe falava que mentir não era aceitável, então Exatamente. O dilema, não é, em que ela viveu, sempre apoiada pelos primos, né, nessa até amizade. Porque uma questão que nos mostra, uma situação que nos mostra muito como era a vivência destas crianças, é precisamente que em maio Nossa Senhora diz, quereis oferecer-vos a Deus, e eles dizem logo imediatamente que sim, e ela diz, ireis, pois, ter muito que sofrer. E eles não dizem, olha, então vou pensar melhor. Continua a resposta do sim, não é? E logo no mês a seguir, em junho, a grande preocupação da Lúcia é se falta muito para os levar para o céu. Porque já chega e ainda só passou um mês. Exato, exato. Quando nós percebemos, eu digo perceber emocionalmente a idade dessas crianças e o que elas sofreram, crianças que vale aqui frisar que tinham uma vida rural, que não iam para a escola, pastoreavam os seus rebanhos, que eram analfabetas, o conhecimento que elas tinham do mundo era aquele mundo que elas conheciam, né, Carla? E Exatamente. De repente se veem assim no meio de uma história que os ultrapassa completamente. Verdade.
Verdade. Esses são, então, os nossos queridos pastorinhos, Lúcia, Francisca e Jacinta. Pois é, e hoje, né, Carla, nós até comentamos isso hoje à tarde. Hoje é o Dia Mundial da Oração, que é celebrado sempre na primeira sexta-feira de março em mais de 170 países no mundo. E eu fui até procurar e acabei por entender que esse dia foi um movimento iniciado por mulheres cristãs no século XIX, com o objetivo de aproximar as várias raças e religião numa união, digamos assim, em oração, mesmo de pessoas que sejam de diferentes religiões. E esse ano, esse dia de hoje tem algumas, não é? Coincidências, mas vamos começar aqui pela... Não, o dia de hoje tem muitas... Lembra-te lá, qual é a minha palavra? Deuscidências. Muitas gente, mesmo. Aprendam com a Carla. Olha, a primeira vez que ela falou isso, eu nunca mais esqueci. Que não são, nem tudo na vida são coincidências, mas sim deuscidências. E o dia de hoje também a gente enxerga um pouco assim. Porque hoje também, por ser o Dia Mundial da Oração, a oração que na vida da Jacinta, né, foi uma verdade absoluta. Ela teve uma vida orante depois da aparição do anjo e das aparições da Nossa Senhora. Né, Carla? Dedica a vida dela a orar. Sim, aliás, algumas das discussões, podemos chamar-lhe assim, discussões que ela tem depois das aparições com o Francisco, com o irmão, é precisamente para ver quem é que vai rezar por quem. Porque a Jacinta tinha muito bem definido que queria rezar pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. E o Francisco rezava para consolar a Nosso Senhor. As missões deles estão muito bem definidas por eles. Mas, perto da partida do Francisco para o céu, há esta discussão da Jacinta e do Francisco de que tu, quando lá chegares, pede, ou eu, quando lá chegar, vou pedir. E é exatamente a preocupação, não é para rezar menos. Eles não estão a despachar um para o outro, entenda-se isso. Estão precisamente a tentar ver quem é que falta naquilo tudo. Por exemplo, quando em agosto são presos e vão para a cadeia para o Orém, é precisamente eles vão acrescentando mais intenções à oração, precisamente porque a Jacinta nunca lhe chega. A Lúcia diz, vamos rezar pela conversão dos pecadores, e ela acrescenta sempre mais alguma coisa. E é uma criança que resolve tudo com oração. Por exemplo, há precisamente uma situação de uma ida, de uma vez que a mãe da Lúcia, mais uma vez, a vai levar à casa do prior, e ela, ao passar pela casa da Jacinta, vai ter com a Jacinta, e a Jacinta está ainda a dormir, está ainda na cama. E ela diz-lhe, minha mãe vai levar-me ao prior, porque quer que eu lhe diga que menti. E a Jacinta, que estava a descansar, diz, eu vou levantar-me e vou rezar por ti. É a forma dela resolver as situações. Não é entrar em discórdia, não é nada, eu vou rezar. E depois há uma situação muito divertida, que eu entendo como divertida, porque são crianças, que antes das aparições... você vai contar do terço! Vale a pena. Eles rezam o terço todos os dias. Antes das aparições é desta forma. Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, que é para isto ser rapidinho, e quando as mães perguntarem, rezaram o terço? Rezamos, minha mãe. E rezaram, na forma deles rezarem. E depois das aparições, tudo isto muda. Há uma história que eu costumo contar, e que gosto de contar, que em setembro há uma coisa que paira no ar se o administrador virá buscá-los outra vez. E então o Timarto vai com o Francisco e com a Jacinta para uma quinta de umas pessoas amigas lá próximo, para que eles estejam protegidos, para que se for o administrador a casa, eles não estão em casa. E então o dono da quinta convida o Francisco e a Jacinta, como se dizia na altura, a ditar o terço. E no final vai ter com eles e diz, vocês afinal não sabem rezar o terço, porque rezaram 11 Ave Marias.
E é o Tim Hart que fala para os defender e diz, não, eles rezaram muito bem. Uma das Ave-Marias pertence ao Padre Nosso, porque nunca se reza um Padre Nosso sem uma Ave-Maria. Por isso, aquelas crianças que antes das aparições rezavam Ave Maria, Santa Maria, a economia, depois das aparições, rezam 11 Ave-Marias em cada mistério. Nossa, é tão bonito, né? Sentir, e quem tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais da história realmente se encanta, né, Carla? Porque a transformação na vida dessas crianças, e a Jacinta, claro, ela suscita em todos nós uma ternura absurda, enorme, por ser a mais pequenina, por ser essa compaixão toda que ela sempre teve, que ela sempre demonstrou por todos nós, nessa entrega absoluta, conquista os nossos corações, assim, num instante. Verdade. E temos ainda mais uma deucidência no dia de hoje, né, Carla? Que nós também falamos hoje. Exatamente. A Jacinta, além de rezar por todos nós, pelos pecadores, ela tem também e toma para si a missão, aliás, ela tem uma visão que só ela é que tem, com o Santo Padre. Ela passa a rezar intensivamente pelo Santo Padre, porque, segundo ela, tê-lo-á visto numa visão em que ele está numa casa, que ela diz ser uma casa grande, e que tem as mãos sobre a cara e chora porque o estão a insultar. Por isso ela, a partir dali, ela reza pelo Santo Padre. Ao ponto de São João Paulo II, quando vem em 2000 a Fátima para os beatificar, agradece diretamente à Jacinta as orações pelo Santo Padre. Ora, hoje, o Papa Francisco... Desculpa, interrompi mesmo. Só fazendo um parênteses, para quem não sabe aqui, que o Papa João Paulo II nasce no ano em que a Jacinta falece. Eu acho Exatamente. essa história toda maravilhosa, porque nos mostra realmente o poder da oração, quando ela é feita de coração, não é? Que não há dimensão de tempo e de espaço. Ou seja, sim, quando ela aliás, quando em 2000 é revelada a terceira parte do segredo em Fátima, o cardeal Sodano faz a referência de que o bispo vestido de branco, que era assim que eles identificavam o Santo Padre, que o bispo vestido de branco que eles veem a cair como morto é precisamente João Paulo II, não é um outro Papa qualquer. É esta grande ligação de João Paulo II com Fátima. Mas isto para chegar aonde? Que hoje o Papa, o Santo Padre, por quem tanto a Jacinta pedia, Papa Francisco está a realizar um sonho de São João Paulo II, que no seu pontificado era para ter visitado o Iraque e depois é proibido por Saddam Hussein de o fazer. E logo hoje, dia 5 de março, dia do aniversário da Jacinta, o Papa Francisco chega ao Iraque. Não, é maravilhoso. Eu fui ler num artigo, até que eu quero citar, que dizia que o Papa hoje disse que ao povo iraquiano, considerou o povo iraquiano como uma única família de muçulmanos, judeus e cristãos. Ou seja, onde o amor pode unir tudo, que foi também, assim, ao que os pastorinhos dedicaram, ao que a Jacinta, né, sempre quis, que todos nós estivéssemos unidos, estivéssemos próximos de Deus. E essa deucidência, né, Carla, de hoje... E, aliás, segundo as notícias, ter-lhe-ão dito e referido que era perigoso ir ao Iraque nesta altura, não só pela situação de guerra, nem agora falta-me a palavra... pela confusão e pelas lutas e por tudo o que se passa naquele país ligado com guerra, mas também pela pandemia e também por variadíssimas situações. E o Santo Padre terá dito, não, nós fomos obrigados a falhar uma vez, não podemos falhar novamente a este povo. E depois de referir também, é assim, a Jacinta morre há 100 anos atrás numa pandemia. É verdade. Não é? A vivermos uma pandemia. É verdade. E na verdade, a gripe pneumônica que assolou aqui o mundo também, não é? Nessa época, inclusive para muitos historiadores, ela é a pandemia mais importante da história da humanidade, né? Ela matou muito mais gente do que a Primeira Guerra Mundial.
Só que, claro, a Primeira Guerra Mundial teve monumentos, as pessoas eram obrigadas a ir, muito diferente da gripe pneumônica, em que as pessoas faleciam como vítimas, digamos assim. Mas em Portugal, na altura, eu até anotei isso, tinha 6 milhões de habitantes e mais de 130 mil pessoas faleceram com a gripe pneumônica, muito embora esse número seja incerto, porque era muito difícil contabilizar os dados corretos. Mesmo o Francisco, né, na certidão de óbito dele está escrito a causa indeterminada, e ele teve gripe pneumônica, né? Então, assim, são dados... E depois também salvar também outra questão, que é a mania que nós temos de nos queixar da máscara, não é? Que estamos fartos da máscara e temos que perceber que é a única forma de nos protegermos e proteger os outros. E eu convido quem nos estiver a ouvir, no fim disto, agora não deixem de nos ouvir para ir ver isso. Quando nós nos calarmos, vamos todos ao Google e vão escrever fotografias de animais com máscara na pandemia de 1918. Vão encontrar fotografias de cães com máscara, de gatos com máscara. Até os animais usavam máscara. E nós, porque temos que usar máscara quando saímos à rua para nos protegermos a nós e aos outros, ainda não conseguimos aprender como é que se põe uma máscara direito. Mas isso são outras conversas, isso fica para outras lives. Sim, mas a verdade é que, da mesma forma, né, Carla, a gripe pneumônica atingiu todas as classes sociais também. Exatamente, sim. Né? Enfim, acabou por assolar na família do Francisco e da Jacinta, né? Mais 2 irmãos. Vou te dar a palavra, Carla. Hoje é você. Sim, não foi só... Naquela aldeia não foi só o Francisco e a Jacinta que morreram da pneumónica, morreram mais 2 irmãos do Francisco e da Jacinta, o próprio pai da irmã Lúcia também morre nesta altura com a pneumónica, a mãe da Lúcia também esteve doente com a pneumónica e muita gente da aldeia acabou por morrer e percebemos isso perfeitamente se lermos as memórias da irmã Lúcia. E não foi só lá, foi no país todo e não interessava nem a idade, nem o tamanho da carteira, exatamente como agora o Covid. Não se preocupa nem com a idade, não é exclusivo de uma única idade, nem dos ricos ou dos pobres. Mas ainda estava, o mundo estava passando pela Primeira Guerra Mundial, né, Carla? Enquanto as famílias ainda se despediam de familiares que estavam sendo, enfim, que não sobreviviam à guerra, ainda se somou a pneumônica em Portugal, que era um país essencialmente rural. As pessoas precisavam trabalhar no campo. Quer dizer, acabou por ser um momento muito difícil. E outra coisa, que é assim... Nós temos muito, e eu costumo brincar com esta questão, temos muita mania do antigamente é que era bom. Não, muito bem, estamos nós agora. Porque antigamente, para se estar em casa, não havia nem redes sociais, nem telefone, nem Netflix, nem outros que tais, e passando a publicidade. Por isso, nós hoje em dia estamos muito bem. Telescola é mau. Mas que bem que nós estamos. Outros tempos, estamos a falar de mais de 100 anos atrás e o tanto que as pessoas sofriam, e no caso da Jacinta em si, né, Carla? Sim, que ela passou. E temos que nos lembrar, e é por ela que estamos aqui hoje, exatamente de todas estas questões. Para vocês terem uma ideia, é uma criança que o mais longe que tinha ido de Fátima, nos seus 9 anos, era a Batalha, que é logo ali ao lado. E tinha ido a Orém quando foi presa. E que, de repente, Nossa Senhora lhe diz que ela vai para o hospital para Orém e que depois há de ir para um hospital para Lisboa e vai lá morrer sozinha. E esta criança vem para Lisboa numa viagem de comboio que durava mais ou menos 5, 6 horas, em que antes de saírem de casa, o Timar te diz à mulher: vê lá onde é que te sentas, pede desculpa às pessoas pelo mau cheiro da catraia. Porque a Jacinta tem uma ferida aberta no peito há 2 anos, diariamente a deitar pus, diariamente a ter que ser drenada a infecção.
Nem as condições eram as mesmas de hoje em dia. E esta criança faz toda esta viagem de pé para espreitar pela janela, porque nunca tinha andado de comboio, nunca tinha visto nada daquilo. E ela sabe que vem para Lisboa e que não vai voltar a Fátima. Aliás, é uma conversa que ela tem com a mãe no caminho desde casa até à estação de comboios. Em que diz à mãe: minha mãe, eu vou para Lisboa para morrer. Não quero ficar sepultada debaixo de terra e só volto a Fátima depois da minha morte. É uma criança de 9 anos. Uau, para quem é mãe que esteja nos assistindo, talvez possa calcular tudo isso, né, Carla? Exatamente. Por isso também é das pessoas de quem eu gosto muito de falar e tenho uma admiração enorme, é da tia Olímpia, porque esta mulher vem com a filha para Lisboa e vai levá-la ao Hospital da Ana Estefânia no dia 2 de fevereiro e sabe que não volta a vê-la. E não hesita. E deixa ela lá, tem que deixar a filha lá, exatamente, né? Tem que a deixar lá, porque não pode dizer que é mãe dela, porque ela tem que dar uma morada de Lisboa e dar uma morada de um orfanato e supostamente está no orfanato, não tem mãe. E além disso, há aqui uma grande relutância da direção da administração do hospital, que não quer que ninguém saiba no hospital quem é esta menina, porque não quer lá procissões. Porque temos que perceber que o Estado é laico. E a tia Olímpia não vai poder ir mais visitá-la. E no dia 4 recebe uma carta do marido e vejam a doçura deste homem que há 100 anos atrás escreve à mulher e diz: querida mulher, e explica-lhe carinhosamente que a Jacinta está nas mãos de Nossa Senhora. A filha que está em casa doente é rapariga. Eles são todos homens, quem está com ela. E não podem tratá-la. E a tia Olímpia fica com uma filha em Lisboa que ela sabe que não vai voltar a ver, mas que não pode ir ao hospital ver, e com uma filha que está em Aljustrel doente. Uma mulher a quem já morreram 2 filhos com a pneumónica e que volta para casa e que 3 meses depois da Jacinta partir, esta filha acaba por partir também com a pneumónica. Agora, Carla, já que nós estamos falando da tia Olímpia, conte para nós o que isso abalou a fé. Nada. O que isso representou no amor que eles sempre tiveram a Deus. O amor continua o mesmo amor. E o que é mais de ressalvar e que eu gosto também de referir é que, além da fé que continua a humildade. A tia Olímpia e o tio Marto nunca, mas nunca passam à frente de ninguém e nunca se gabam de serem os pais daqueles meninos que viram Nossa Senhora. Eu encontrei há uns dias na internet uma fotografia extraordinária de uma grande peregrinação em Fátima, em que eles estão, e não estão num lugar de destaque por serem os pais dos pastorinhos. Não, a tia Olímpia está sentada no chão, no meio da multidão. Tudo começa com os pais, na verdade, né? São os primeiros a ensinar os filhos, não é? E exatamente. É claramente que a Jacinta e o Francisco teriam que ter pais amorosos e bondosos para eles terem o coração como eles tinham, não é? E fica muito claro isso até em tudo que a gente lê, no amor que sempre existiu na família. Agora, falecer 4 filhos em um espaço de tempo tão curto, Carla, e a fé deles não se abalar, isso é realmente nem sei, um exemplo, é mais do que um exemplo, eu nem consigo encontrar a palavra, porque realmente eles terem que assistir tudo isso, certamente não foi fácil. E se manterem, né, na fé. Como você me conta até daquela imagem que existe, aquela fotografia deles ajoelhados, não é? Conta só mais isso, vai. Então, o tio Marto e a tia Olímpia, há uma fotografia deles que para mim também é um grande exemplo. A tia Olímpia, nos últimos anos de vida, já não conseguia caminhar e para todo lado numa espécie de cadeira de rodas. Não se poderia chamar uma cadeira de rodas. Aquilo, primeiro tinha umas rodas enormes, quase tão grandes como os carros de bois, e
E a própria cadeira era muito grande. Por isso era difícil também para o Tim Marte, já com alguma idade, de empurrar aquela cadeira. Por isso estavam muito mais por casa do que andar pela rua. E então o parco lá da aldeia ia levar-lhes a comunhão a casa. E esta mulher, já os dois com muita idade e ela sem poder caminhar, eles recebiam a Eucaristia e recebiam o padre na soleira da porta, de joelhos. Quantos de nós hoje em dia, neste tempo de pandemia não, mas quantos de nós íamos à missa e durante o tempo que estávamos na fila para a comunhão, estávamos a ver quem é que estava, quem não estava, de que forma vai vestida, se vai bem ou não. E este casal são um exemplo precisamente do respeito que tem que se ter por Jesus Eucaristia. Exemplo de tanta coisa, né? Eu gosto sempre de dizer, né, a Carla sabe que as aparições da Nossa Senhora de Fátima, elas são muito mais do que as próprias aparições, né? Toda a transformação na vida dos pastorinhos, o testemunho da vida dos pastorinhos, tudo que a Lúcia nos deixa, não é? Exato. Ao longo de toda a sua vida. Fátima é algo que nunca se esgota, e a gente fala muito nisso, né? Eu e a Carla. Por mais que a gente leia, que a gente aprenda, que a gente tente compreender, há sempre algo novo, mesmo naquilo que a gente achava que já sabia, né? Cara, ou novas leituras sobre a mesma coisa, mas sobre as mesmas palavras. E falando em leitura, não é? Falando em leitura, gente, eu tenho que mostrar uma coisa, né? A Carla, como nós falamos aqui no início, a Carla acaba de lançar um livro muito especial e exatamente sobre a nossa querida Jacinta, sobre a nossa querida Pastorinha de Fátima. Não sei, essa aqui é um pouco a viagem de Jacinta Marto. É um livro, gente, maravilhoso. É um livro infantil, sim, né, Carla? Mas é para toda a família, para todas as idades. Para todos. Olha essa imagem, se não é uma coisa, ilustrações de Marta Tex, nossa, eu fico encantada. Vocês viram a foto antes e agora a ilustração do olhar, como a Carla falou. Carla, conta pra gente um pouquinho desse livro aqui que você lançou tão recentemente. Ora, este livro não conta a história de uma forma muito exaustiva, precisamente por ser para crianças, mas conta a história de uma forma para que os adultos possam ler e ter curiosidade para saber mais e ter também, aumentar a sua admiração pela Jacinta. A ideia é precisamente, e está escrito dessa forma, de uma forma que parece que se está a contar a história, só para dar um exemplo e sem pensarem que é vaidade, mas dar o exemplo exatamente de que é para que os adultos tenham curiosidade. Eu tive uma senhora com 70 e muitos anos que leu o livro e que me telefonou e disse: olha, eu não li um livro. Eu disse: não leu. Não, eu ouvia contar uma história. Porque está precisamente escrito para que seja fácil os pais ou os avós contarem a história. E para criar nas crianças a curiosidade. Eu vou lançando pela história, vou lançando algumas perguntas e deixando algumas histórias no ar com a certeza de que depois, mais à frente, esse bocadinho vai acabar. E é mesmo a ideia é que seja um livro de família, um livro que seja para criar conversas e para criar esta paixão pela mais pequenina. Gente, não, e o livro está encantador. Eu já falei isso muitas vezes para a Carla, porque falar sobre essa parte da história que normalmente fica por contar, que é exatamente quando a Jacinta sai da sua aldeia e vai para Lisboa, o que acontece nesse tempo que ela fica em Lisboa, onde ela vem a falecer, ela já está muito doente. E a Carla consegue nos contar isso nesse livro de uma forma leve, exatamente como era para a Jacinta, né, que nunca teve medo de morrer. Deixa-me partilhar com vocês que eu quis sempre desde o início que fosse a Marta a fazer as ilustrações, mas havia várias condicionantes, a editora podia não aceitar
ou podia não ter forma de poder ser a Marta. Mas eu já seguia o trabalho da Marta há muito. E confesso que quando ficou decidido entre mim e a editora que seria a Marta, eu fiz uma lista do que é que eu queria em ilustração. E escrevi Jacinta depois de morta na Igreja dos Anjos. E confesso que era, de todas as ilustrações, aquela que eu tinha mais medo, porque eu não queria de forma nenhuma que fosse um livro triste. Sim, senhora, é uma história de uma criança que morre, mas uma criança que nós sabemos que depois vem a ser santa e que tem uma vida cheia de luz. E o meu medo era essa ilustração. E quando a Marta me manda a ilustração desta parte, eu confesso que é a minha ilustração preferida neste livro, que é este magnífico trabalho. Não, está de uma doçura, não é? Sem peso nenhum, pelo contrário, uma luz. É uma ilustração que torna esta situação leve. Como a Jacinta enfrentava, né, Carla? Exatamente da forma como a Jacinta enfrentava. Porque quantos livros infantis que nos falam de princesas, da Bela Adormecida, da Branca de Neve, que não morrem, mas que estão... Há quem ache que elas estão na história, aquelas que estão mortas. E têm esta leveza. E aqui uma situação, e aí é fantasia, mas aqui uma história verídica de uma criança que pode ser da idade das crianças que estão a ler, e esta ilustração torna tudo isto muito leve. É verdade, o detalhe ali da pomba, a iluminação, realmente a Marta fez um trabalho, e as flores, né, Carla? Se você quiser contar isso, o porquê das flores ali. Sim, toda aquela ilustração resume muita coisa. Por exemplo, eu falo no livro da questão do sacristão ter cortado o cabelo à Jacinta assim que a urna com a Jacinta entra na Igreja dos Anjos. O sacristão corta-lhe o cabelo para guardar como relíquia. E nós vemos durante o livro todo a Jacinta com o cabelo comprido, e naquela fotografia a Jacinta tem o cabelo curtinho. Eu falo da história de uma senhora que se chama também Jacinta de Jesus, como a própria Jacinta, que vai a casa buscar o véu da filha para pôr à menina porque acha que ela precisa que se lhe dê um arzinho, porque ela é tão bonita que precisa de ficar mais bonita. E o véu está naquela imagem. E o facto de Jacinta, depois de ter falecido, e lembram-se que eu há bocado disse que o Timarto tinha medo e queria que a tia Olímpia pedisse desculpa às pessoas pelo mau cheiro da menina. A Jacinta, depois de falecer, passa a cheirar a flores. E isto, quem nos dá esta confirmação e quem nos conta, quem me contou a mim, foi o neto de um dos médicos que a trata no hospital, que diz que o avô dizia muitas vezes que não tinha explicação da ciência que ele conhecia, nem do sobrenatural que ele desconhecia, porque era completamente ateu, porque à hora da morte esta criança tenha passado a cheirar a flores. E essas flores estão naquela ilustração. É impossível não ficar arrepiada, isso porque eu já conheço essa história. É lindíssimo, né? E esse é um sinal de santidade, né, Carla? Exatamente, sim. Funciona, né? Gente, olha, a Carla deu assim de relance uma das ilustrações, mas estão todas com muito significado e estão muito bonitas. E o fato que você mencionou aqui, Carla, realmente, né, da questão da princesa, né? Nesse mundo, digamos assim, de ficção, e que aqui temos uma história real, uma história verídica, realmente encaixa perfeitamente nesse livro, nessas ilustrações que dão esse toque tão ternurento num livro que, gente, conta uma história bonita. Vocês vão conhecer várias personagens que estão envolvidas nessa história, que a maior parte das pessoas desconhece, certamente. Pessoas que foram muito importantes durante o tempo que a Jacinta teve em Lisboa, e a Carla tem dedicado os últimos anos da vida dela numa entrega absurda para conhecer realmente toda essa parte da história da Jacinta. Em breve há de vir mais coisas aí, né, Carla? Para os crescidos também. Não podemos contar já.
Tá bom, não podemos contar já, mas para já eu posso contar para vocês que eu já tenho o meu exemplar, ainda por cima, autografado, tcharam! E quem concorreu aqui no Facebook do Raízes de Fátima, nós também tivemos aqui um passatempo muito especial. E o sorteio foi feito aqui. Antes de começar essa live, nós temos aqui tararam, o nome do vencedor, que vai receber este livro. Eu estou com dificuldade porque eu tomei a tela, né? Este livro autografado pela Carla Barbosa Rocha, pela autora. E nós fizemos o sorteio e eu vou a seguir publicar no Facebook também. E o número sorteado foi o número, se eu não me engano aqui, o número 20, que é a Joana, o sobrenome não sei se é alemão, Freudenthal ou Freudenthal, enfim. Joana, me perdoe se eu não estou conseguindo falar da melhor forma. Eu estou vendo aqui as pessoas escrevendo, né? Perguntando, estão falando aqui onde pode comprar o livro. Gente, passo até a palavra para a Carla, mas nós vamos colocar... Então, o livro pode ser comprado. Embora as livrarias estejam fechadas, há 2 lugares onde podem ir comprar o livro fisicamente. Um deles foi-me dito ontem pelo editor, que eu pensei que não estaria aberto, mas está... podem ir comprar fisicamente, logo na hora, não precisam de estar à espera que chegue pelo correio, na FNAC e na Bertrand. Além disso, se quiserem cumprir o confinamento à risca, que eu acho muitíssimo bem, podem comprar ou no site da editora, da Paulus Editora, ou no site da UC, ou então no site da Almedina, ou também no site da livraria do Diário do Minho. Puxa, não falta alternativa, gente. Olha, não é por desculpa que não encontrou aonde vende livro, mas nós temos os links aqui também em outros posts do Facebook, mas nós vamos colocar aqui também para vocês. É um livro que o Raízes de Fátima recomenda demais. Desculpa interromper-te, Eliana, mas eu tenho também aqui para ver os comentários e há uma senhora que pergunta se o livro vai para o Brasil. É assim, é ideia da editora, até porque a Paulus tem delegações no Brasil, que o livro chega ao Brasil. Não consigo ainda dizer a data, mas sim, o livro chegará ao Brasil. Ok. Acho que sim, faz muito sentido, porque é lindo demais. E eu estou encantada, gente, com essa imagem. Eu tenho vontade, confesso, tenho vontade de mostrar para vocês todas. Mas pronto, mostro essa daqui que tá uma graça, é a forma com que a Carla escreve o livro. A Joana vai receber o livro, vamos entrar em contato com a Joana, que participou também aqui no nosso passatempo no Raízes de Fátima. Vamos entrar em contato com a Joana, vai receber o seu livro autografado, e eu espero que vocês também possam ter esse livro em casa, conhecer um pouco mais dessa história que é digna de ser contada, que é lindíssima. E a Carla realmente fez um estudo profundo. Tudo que está contado aqui tem base, né, Carla? Você falou isso outro dia e eu queria te pedir para você falar um pouco mais aqui disso. Tudo o que é dito tem ou um documento ou então uma gravação em áudio das minhas conversas com os familiares dos intervenientes no livro, com os familiares das enfermeiras, dos médicos, dos pais da Jacinta, de toda a gente de quem se fala no livro. Eu falei com alguém que faz parte da família, em alguns casos, que ainda lidou com eles. Então, para vocês, e o Raízes também, o Raízes de Fátima também, recomenda o livro. Nós temos a certeza da veracidade dos fatos que compõem esse livro e que já andam por aí, olha, no mundo todo, né? As pessoas vão mandando também para os familiares e fico muito feliz com esse trabalho, Carla, que você tem realizado. Para nós aqui do Raízes de Fátima é uma alegria, uma satisfação receber a Carla aqui hoje, falar de um livro que divulga a história dessa menina tão especial, que tem tanto a ensinar a todos nós, e que hoje, né, marca a data do seu nascimento. Uma data especial demais
para todos eu nós. não quero estar a falar demais, mas acho que tu não te importas com esta inconfidência de que de hoje a 15 dias nós voltamos a estar cá num dia tão especial como o dia do pai, o dia de São José, para falar precisamente do pai da Jacinta, para falarmos do Timarto. É verdade, gente. Agora a gente está aqui gostando de partilhar isso em dupla aqui com vocês, porque tem muito conteúdo, muitas histórias lindíssimas, dignas de ser contadas, e a gente pode aqui afirmar categoricamente para vocês que isso é tudo tão superficial ainda, né, Carla? Tem tanta coisa para ser contada. E a história toda de Fátima, como eu já disse aqui hoje, da vida dos pastorinhos, da família dos pastorinhos, é um exemplo para nós, é uma luz, realmente, que nós podemos nos agarrar num momento tão difícil, né, Carla, que nós estamos todos passando agora no mundo inteiro, numa prova, e como a Carla falou, aqui hoje, no momento que eles também passaram há mais de 100 anos atrás, não é? Com muito menos condições do que nós, hoje em dia. E também vale aqui frisar numa pandemia que era muito mais fatal do que a que nós vivemos hoje. Portanto, olha, fica o nosso agradecimento. Carla, não sei se você quer aqui completar algo que não ficou dito, tanta coisa, né, que não ficou dita, mas... mas também se contássemos tudo hoje, depois não voltávamos a vir aqui. Pois é. Agora vamos nos acostumar com isso e partilhar com vocês muitas coisas aqui dignas de serem contadas. E eu quero agradecer muito a Carla por estar aqui conosco mais uma vez, e muitas ainda virão, né, Carla? Não podemos contar tudo. Muitas ainda virão. E agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui no Raízes. Afinal, a nossa vontade é de partilhar essa luz que é maravilhosa, que nós também vamos reconhecendo cada dia mais no nosso dia a dia, e que ela é tão grande que nós queremos contar para todo mundo, né, Carla? Não dá para ficar aqui só com a gente. Portanto, aqui mais uma vez... E é precisamente como a Jacinta disse à Lúcia, quando a Lúcia fica chateada e diz-lhe, tu contaste, Jacinta. E ela disse, era uma coisa que eu tinha aqui dentro. É exatamente isso, nós temos assim uma coisa aqui dentro. É verdade, muito verdade isso. E eu aqui, para finalizar, gostaria de finalizar aqui, essa live com uma frase que é plena de significado, da nossa querida pastorinha de Fátima, que a Jacinta disse, e que é uma frase realmente que eu finalizo aqui essa live nesse aniversário, não é? 111 anos que a Jacinta nasceu, para nos deixar esse testemunho de uma fé inabalável. Eu quero agradecer a todos vocês. Nossa, quanta gente que está aqui escrevendo: José Eduardo, Guilherme, Caroline, Sam, Orlando, meu Deus, Verônica, Jaque, Orlando, Ana. Nossa, fica difícil falar de todos, mas muito obrigada pela presença de vocês. E eu vou partilhar, então, aqui essa frase da Jacinta, que é uma das frases da minha vida. Deixa-me só explicar uma coisa antes da frase, porque por alguns de vocês que se calhar estão por aqui sou conhecida como Fontanário. Mas o problema agora não é a emoção, não. É que eu, para ficar bonita para vocês, pintei os olhos, e já há mais de um ano que eu não faço isso. E agora entrou-me um bocadinho de rímel no olho. Não pensem que eu já abri o Fontanário por outras razões, está bem? Não, isso a gente faz só depois de desligar a câmera. Vamos lá, então, a frase, que é uma das frases da minha vida mesmo, eu não consigo me conter. Em que a pequenina Jacinta nos diz: se os homens soubessem o que é a eternidade, fariam de tudo para mudar de vida. É uma frase tão pequena, tão simples e tão gigante de significado. Ela que vive a sua vida totalmente entregue a Deus, e nessa imensa vontade de que todos
todos os pecadores se convertam e que todos nós possamos ir para o céu. E ela nos deixa essa frase: se os homens soubessem o que é a eternidade, fariam de tudo para mudar de vida, nos deixando esse alerta de que é preciso mudar de vida. A todos nós, obrigada por tudo que a Jacinta nos deixa. Obrigada, Carla, pela sua presença aqui hoje. Obrigada a todos vocês que tiveram a nos assistir e até muito, muito em breve. Que a luz imensa da Jacinta guie o nosso caminho, sempre. Muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço. Carla, obrigada. Obrigado eu. Beijinho. Até breve, muito em breve estaremos aqui de novo. Obrigada a todos vocês. Até sempre. Tchau, tchau.